Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula da nossa EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Eu quero que você coloque aí o seu like, compartilhe essa aula para outras pessoas que eu creio que vai ajudar muitas pessoas que estão caminhando em Cristo Jesus. E hoje o tema da nossa aula é atitudes que impedem meu crescimento. Quero te convidar também para pegar sua Bíblia, sua caneta, para você fazer as devidas anotações que você precisa. E o texto base que nós vamos ler hoje para esta aula, ele se encontra no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 44, e diz assim, vamos ler juntos? Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santifiqueis e sereis santos, porque eu sou santo. O Senhor está nos chamando a atenção a caminhar nesse tempo em santidade com o Senhor, a nos consagrarmos, a estarmos verdadeiramente em santidade. São dias difíceis, são dias maus, e nós estamos em meio a uma guerra espiritual. Então o Senhor nos chama para estarmos em santidade. No vocabulário, consagrar significa isso. Santidade é consagrar. Isso significa o quê? Tornar-se sagrado, oferecer a Deus, dar-se. É o ato pelo qual uma pessoa se dedica ao serviço de Deus. Entre outras palavras, santo ele quer dizer o quê? Participa da santidade divina, é separado para Deus. Então, consagrar, o Senhor está nos chamando a nos consagrar à santidade. É isso que o Senhor quer, que nós estejamos separados para Ele, para servir a Ele. Então, o que pode impedir o meu crescimento? Em 1 Pedro 2:1 diz assim, olha, que esse respaldo bíblico que eu vou ler agora, nós vamos destrinchá-lo todinho para você entender o que quer dizer cada ponto desse versículo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja e toda sorte de maledicências. 1 Pedro 2:1. E nós vamos falar do primeiro ponto, que é a maldade. A maldade, ela me impede para o crescimento. A maldade, ela me impede de caminhar em direção à santidade. Por isso que nós devemos nos despojar, nos despir, ou seja, tirar toda a roupa suja, todo o traje de pecado e nos livrar do mal. O despojamento é uma ação voluntária. Ninguém pode decidir por você, cabe somente a você. Essa é uma decisão sua, pessoal, intransferível. Desejar, se despojar de não ser uma pessoa maldosa que pratica maldade. A maldade, ela tem origem no coração mau, e a Bíblia ela ensina isso. Se os teus olhos forem mau, e conjecturando se o teu coração for mau, todo o resto será mau. É um obstáculo ao crescimento na graça, nos tornando impossível para adorar a Deus. Nós nos tornamos pessoas impossíveis de adorar a Deus. Uma pessoa com o coração cheio de maldade, ela não consegue adorar a Deus, porque o coração dela está cheio de pecado. Olha, bondade, ela é o antônimo da maldade e diz respeito à sua atitude para com o próximo. Se há em seu coração algum sentimento de maldade, livre-se dele agora e se revista da bondade, que ele é um fruto do Espírito. A bondade é um fruto do Espírito. Está em Gálatas 5:22. Se a maldade é o desejo de prejudicar outras pessoas, a bondade ela se destaca pelo desejo de amar, de ajudar, de abençoar o próximo. Que tremendo é
como é que eu posso te dizer? Nós tirarmos a dúvida do que é e do que não é, do bem e do mal. Que lindo isso! Em Romanos 12, 20 e 21 diz assim, o capítulo 12, versículo 20 e 21 diz assim, ó, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então precisamos fazer o contrário da maldade, é a bondade. Amém? Vamos para o nosso próximo ponto. 2. Dolo. No grego, dolos significa engano, ludibrio e traição. E no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47, Jesus viu Natanael e ele usou essa expressão: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Jesus viu em Natanael que não havia má fé, não havia falsidade, não havia esperteza negativa nele, não havia desonestidade, que ele era um homem em quem não havia dolo, maldade. Que tremendo isso! Olha o que o mundo nos ensina, que no mundo há pessoas falsas, espertalhões, desonestos, traidores, enganadores, mentirosos, são predicados que infelizmente não deixam de faltar no meio social, no meio dos negócios, em outras atividades e às vezes também dentro da igreja. Isso é muito triste. Olha, se Jesus tivesse visto você agora, o que ele teria dito a seu respeito? O que será que ele teria dito a meu respeito? Fica a reflexão a mim e a você. Nós precisamos nos autoavaliar desses sentimentos tóxicos que, vez em quando, querem nos visitar, nos assolar. São setas do maligno. Porque a palavra de Deus nos ensina que nós somos novas criaturas. 3. Hipocrisia significa fingimento, simulação, falsidade. Ora, dentro do sentido religioso, é a falsa devoção, é a demonstração de uma espiritualidade que não tem. É uma pessoa que faz uma performance, é um ator. É aquela pessoa que representa ser o que na vida real ela não é. É muito triste isso, mas existe. Infelizmente existe. Isso é hipocrisia. Isso é uma obra da carne, né? A mentira é uma atitude de uma pessoa que não é regenerada, ou seja, que não nasceu de novo, verdadeiramente. Porque uma pessoa que nasce verdadeiramente para Jesus, quando ela percebe um sintoma parecido como esse, a maldade, o dolo, a hipocrisia, imediatamente ela é direcionada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo a conduz à cruz, a pedir perdão, a se arrepender e não cometer mais esse nível de pecado. Mas eu e você, nós nascemos de novo. Amém? Então não cabe mais dentro do nosso coração hipocrisia. E eu e você, nós vamos almejar sim a santidade. É isso que nós devemos almejar, mas para obtermos a santidade, existem alguns pré-requisitos e um deles é sermos transparentes com o Senhor, colocar diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas emoções, ser sincero. Precisamos ser o contrário da hipocrisia diante do Senhor, porque o Senhor, Ele nos avalia pelo coração. Nós podemos enganar todo mundo nesse mundo, menos ao Senhor. Então, que nós não sejamos hipócritas. Amém? E o quarto ponto é a inveja. Ela trata-se de um ciúme maldoso que entristece, que se entristece com o sucesso do outro. Misericórdia, que entre nós não seja assim.
A inveja descrita por Salomão é podridão nos ossos, em Provérbio 14:30 ele fala isso. Para Paulo, é uma das obras da carne, Gálatas 5:21. E para Tiago, é motivo de confusão de todas as espécies de coisas ruins. Isso é em Tiago 3:16, ele fala perfeitamente. E para Jesus, foi um motivo humano que o levou para a cruz. Está bem descrito no livro de Marcos, capítulo 15. Ora, o autor de Provérbios 27:4 diz assim, mas quem pode resistir à inveja? Quem? E o apóstolo Paulo responde, em Gálatas 5:24-26, ele diz assim, e os que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Que nós possamos pegar esse respaldo bíblico e ter como avaliação, nos avaliar como é que nós estamos. Nós estamos verdadeiramente crucificando a carne na cruz de Cristo ou nós estamos nos deixando sermos cheios de vanglória, provocando os outros, sendo invejosos? Isso é uma reflexão. E uma pergunta também. Então, quem pode resistir à inveja? Eu e você podemos responder agora, os que são de Cristo. Não há teste melhor para o caráter de um homem. E quando eu falo homem, eu estou falando no sentido da raça humana, seja para homem ou para mulher. É ver o sucesso do amigo, é ver o sucesso do outro. Como que você se comporta? Uma vez uma pessoa disse assim, Kelly, o maior nível de cura de uma pessoa é quando ela se alegra na alegria do outro. É quando ela promove o outro, isso não é peso para ela, é uma alegria, uma honra. Significa dizer que é uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo. Então, quando nós nos alegramos na alegria, nas conquistas do outro, esse é maior nível de cura. Significa dizer que você não é uma pessoa invejosa, pelo contrário, você se alegra na alegria do outro. A palavra de Deus, ela nos ensina que bem-aventurado é mais dar do que receber. Então, quando uma pessoa tem prazer de dar, ensinar algo que ela aprendeu, ou dar um presente para alguém, muitas das vezes a pessoa que ela é curada, ela tem a alegria de dar, ela tem gozo, ela se deleita em entregar para o outro, ver o outro feliz, o outro ser promovido. Ela se realiza no outro e ela entende que o tempo dela está chegando, que é um sinal que Deus está dando, que o milagre dela está chegando. Então nós temos que olhar por esse prisma. Quando nós vemos o nosso irmão crescendo em graça, estatura e conhecimento, conquistando, nós devemos celebrar, porque logo, logo nós vamos celebrar a nossa vitória também. Amém? Caso isso aconteça com você, você sinta a inveja de algo ou de alguém, ora ao Senhor, dobra o teu joelho, peça para o Senhor vir tirar esse sentimento tão vil e pecaminoso do teu coração. Diga para Ele que você não é digno de ter esse sentimento porque você é um filho e filho tem direito de pedir ao Pai. Peça dele para que Ele tire toda a hipocrisia, toda a maldade, todo o dolo de você, toda a inveja. Peça para Ele esquadrinhar seu coração e tirar todo o caminho mal. O Espírito Santo é mestre em fazer isso. Peça do Senhor Jesus e o Espírito Santo, que é quem vai pleitear diante de Jesus e Jesus de Deus, e aí eu e você receberemos a vitória. Amém? O quinto ponto é maledicência. Maledicência, o que é a maledicência? É falar mal do outro, é fazer fofoca. Misericórdia, não há pecado mais convidativo. É verdade, se nós formos perguntar, a grande maioria das pessoas querem saber o que está rolando, né? Mas eu e você, nós precisamos nos libertar desse nível de pecado. Não cabe mais a nós.
Nós somos nova criatura. Não há pecado mais convidativo do que a maledicência, que é capaz de incendiar uma floresta. É o que a Bíblia nos ensina em Tiago 3, versículos 5 e 6. Ele descreve muito bem aí. Por isso Tiago diz que aquele que controla a língua é varão perfeito e é capaz de controlar toda a sua natureza humana, o eu. Então, subjugue a sua carne debaixo da cruz de Cristo e Ele vai arrancar toda a maldade, todo o dolo, toda a inveja, toda a maledicência de dentro de você. Essa palavra não é só para você, é para mim também que estou ministrando. O pecado da língua é um mal que chega a dividir e destruir lares, amizades, relacionamentos, até mesmo igrejas se partem, se fendem por conta da inveja. Misericórdia, que entre nós não seja assim. Como você tem usado a sua língua? Como é que você tem usado? Fica uma pergunta. Por conta da maledicência, as pessoas destroem, elas passam por cima do outro e elas não estão nem um pouquinho preocupadas se vão ferir, se vão ofender. Então, eu e você, nós precisamos ficar atentos. O que a nossa língua tem falado? A nossa língua ela tem que ser poderosa e usada de forma correta. E a melhor forma de nós usarmos, não sendo maledicente, é louvando ao Senhor, é testemunhando a Jesus, é abençoando as pessoas, é levando o consolo para aqueles que estão em sofrimento, é levar a palavra de salvação para os perdidos, é profetizar na vida dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos amigos. É assim que devemos fazer. E a conclusão da nossa aula de hoje é que o pecado da maldade, do dolo, hipocrisia e maledicência, eles impedem o crescimento de um crente em Cristo Jesus. E hoje, eu e você, nós vamos nos colocar debaixo da cruz de Cristo e vamos invocar o nome do Senhor, para que Ele visite o meu e o seu coração, para que nós não permitamos que isso adentre nós não, mas que o Espírito Santo pleiteie essa causa diante de Jesus e Jesus leve até Deus e arranque de nós toda a raiz, se ainda há raiz desse nível de pecado, que hoje o Espírito Santo de Deus venha pleitear essa causa por mim e por você. Eu acredito que você aprendeu o suficiente para colocar em prática, porque essa é uma aula que você tem que aprender e praticar. E agora nós vamos orar para que o Senhor nos liberte desse nível de pecado. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te pedir nesse momento que tu venha arrancar de nossos corações toda maldade, todo dolo, toda inveja, toda concupiscência da carne, meu Deus, toda maledicência, Senhor, todo dolo, arranca hoje, se ainda há raiz em nós. Espírito do vivo Deus, pleiteia esta causa e tira de dentro de nós todo lixo, toda palha, tudo o caminho mau que há em nossos corações. Nós colocamos ele diante de ti, Senhor. Venha o nosso auxílio em nosso socorro e que os nossos lábios, Senhor, sejam para te adorar, te bendizer. Que não sejamos atores, meu Pai, que não sejamos atores, pessoas que ficam fazendo performance, que estão te adorando, mas na verdade só com lábios e os corações estão longe de ti. Senhor, que não seja assim entre nós, que teu Espírito Santo nos conduza a uma adoração verdadeira e genuína em tua direção, a caminharmos praticando, Senhor, teus mandamentos, estatutos e juízos. Desde já, Senhor, te agradecemos e obrigado, porque nós cremos que hoje tu arrancou todos esses sentimentos vis de dentro dos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz e até o próximo domingo.